Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu venho por meio desse vídeo, mais um vídeo, tratar acerca dessa feita de uma temática muito interessante. O tema que eu quero tratar nessa tarde, em breve momento, é o seguinte: você conhece realmente os protestantes? É uma temática interrogativa. Eu quero perguntar a você nessa tarde: você conhece realmente os protestantes? Sobre esse tema eu irei discorrer durante o tempo que eu tenho, baseando a minha prédica em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ponto final. O profeta Malaquias coloca duas antíteses. A primeira antítese são palavras em oposição, são termos em oposição, são adjetivos em oposição. O primeiro é justo e o ímpio. E o segundo é o que serve a Deus e o que não serve. Nós nos julgamos pessoas inteligentes, porque somos dotados de intelecto, somos dotados de cérebro, e não usamos apenas 10% do nosso cérebro, segundo a psicologia e a neurociência. Nós usamos realmente todo o cérebro, só que cada parte do cérebro é utilizado para uma função. É mito dizer que utilizamos apenas 10%. Utilizamos todo o cérebro, porque as mais diversas funções estão relacionadas com as diversas partes do nosso cérebro. Então utilizamos todo o cérebro. E se nos julgamos inteligentes, nós somos também capazes de perceber, de avaliar, de notar quem é justo nessa terra e quem é ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. O tema é: você conhece realmente os protestantes? As preliminares são as seguintes: não há igreja perfeita nessa terra. Você pode ser um cosmopolita, você pode viajar, ser um turista e viajar pelos mais de 200 países, e você não vai encontrar uma religião, uma igreja que seja perfeita. Isso eu estou tratando acerca da doutrina, da doutrinação. Você que bate no peito e diz assim: na minha igreja tem verdade. Na minha igreja, o meu pastor ensina toda a verdade. Eu digo a você, você está equivocado. Todas as igrejas, se você for analisar doutrina por doutrina, você vai perceber, entre uma e outra, você vai encontrar alguma que destoa da verdade. E só existe, observe que só existe uma verdade. Mas, se você analisar todas as religiões, nenhuma é 100% perfeita. Outra coisa, não há crente, não há protestante também perfeito. Até porque nós somos seres humanos. Isso eu estou tratando da vida. Não há seres humanos perfeitos. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu livro, versículo 8, ele diz que se dissermos que não temos pecados, nós enganamos-nos a nós mesmos. E no versículo 10 ele diz que é mentiroso quem disser que não tem pecado. Então, nós somos protestantes, mas nós temos defeitos. E também não há igreja perfeita, doutrinariamente falando. Sempre há o que se desejar, há o que desejar. Se deixa a desejar. Todas as igrejas protestantes e as demais também, não há igreja perfeita. Eu quero resumir nisso. Outra coisa, mas há o seguinte: existem aquelas igrejas que mais se aproximam da verdade. É para isso que você deve atentar, meu dileto pesquisador, meu dileto estudioso, analista, avaliador, observador. Existem aquelas igrejas que mais se aproximam da verdade. Até porque cristianismo
primitivo não existe mais. Não existe uma igreja sequer nessa terra que siga o cristianismo primitivo na íntegra. Não existe. Quanto ao protestantismo, os protestantes têm duas características em particular que distinguem o protestantismo das demais religiões. Os protestantes, primeiro, eles só creem, eles têm Jesus como seu mentor. Foi Jesus o fundador da nossa religião. Jesus foi um homem que nasceu em Belém da Judéia, segundo a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nasceu em Belém, filho de uma Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, que viveu há mais de 2000 anos atrás em Jerusalém, perambulando por aquelas cercanias, não andou mais do que 400 quilômetros, mas o seu nome é conhecido em todo o território do globo Terra. Esse Jesus era um judeu que fundou o cristianismo, que leva o seu nome derivado da palavra Cristo, que quer dizer ungido, pois ele era ungido de Deus. Então nós temos Jesus como nosso mentor. E em segundo lugar, nós temos outra característica que é nós adotamos 66 livros para seguirmos, para pautarmos a nossa vida de acordo com seus ditames, de acordo com seus ensinamentos, seus mandamentos, suas leis, suas regras, sua mensagem. Adotamos 66 livros e temos apenas a Bíblia como regra de fé. Então vamos lá, vamos para o sermão. Você conhece realmente os protestantes? Em primeiro lugar, você sabia que os protestantes pregam e lutam pela ascensão do ser humano? Você sabia que os protestantes pregam e lutam pela ascensão, ou seja, pela elevação, pelo crescimento do ser humano? Nós pautamos a nossa vida de acordo com João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade nós cremos que é Jesus Cristo, pois ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis Jesus e ele vos libertará. A ignorância aprisiona, só o conhecimento liberta. Se você conhecer Jesus Cristo, a sua história está registrada nos 4 primeiros evangelhos. Entretanto, os pais da igreja e os apóstolos registraram outras doutrinações, mas baseando também nos ensinamentos de Cristo, oriundos, derivados dos ensinamentos de Cristo, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Tiago, Judas, o escritor aos Hebreus, enfim. Lutamos pela ascensão do ser humano. Os protestantes lutam por isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ascensão, primeiro, espiritual, diz respeito ao relacionamento com Deus. Nós buscamos ter comunhão, intimidade com Deus, porque é possível. Certa feita, Jeová disse, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus também disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele chama o homem para a comunhão, para a intimidade. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, falando do seu nome. Ele quer intimidade, ele quer comunhão. Então nós lutamos, os protestantes lutam pela ascensão espiritual do ser humano. Pela ascensão moral também. Aí diz respeito ao relacionamento com o ser humano, com o seu próximo. Ascensão moral. Nós somos pacíficos. Nós queremos paz uns com os outros. Nós não fazemos guerras. Nós somos pacíficos. Nós somos respeitadores. Nós respeitamos o próximo. Existe uma ala de seres humanos, os ativistas homossexuais. Eles dizem que os protestantes são homofóbicos. Esse termo homofóbico, de acordo com a língua original
da qual foi retirado esse termo. Homo quer dizer igual. E fobia quer dizer medo ou aversão. Eu digo para todos os ativistas homossexuais que nós os amamos. Nós os amamos. Nós vos amamos. Nós amamos todos vocês. Nós amamos todos vocês de coração. Porque Jesus nos ensinou a amar vocês. Nós não temos fobia. Esse termo está errado. Meu Deus, como é que pode ser criado um termo desse? Homofobia. Fobia é medo, é aversão. Nós não temos aversão aos gays, aos transvertis, às lésbicas, aos transexuais, aos bissexuais. Nós não temos aversão. Nós não temos medo. Nós não temos fobia. Simplesmente nós pregamos contrariamente. Mas nós somos respeitadores. Nós respeitamos a opinião diversa. Se você não quer aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, siga seu caminho, que nós seguimos o nosso. Nós não obrigamos ninguém a seguir o nosso caminho. Simplesmente nós queremos liberdade, até porque somos pautados, estamos sob a égide da Constituição brasileira, que diz que somos livres para pensarmos e colocarmos à tona e em evidência as nossas opiniões. Somos livres para pensarmos e defendermos e ensinarmos as nossas doutrinas. Então nós somos respeitadores. E outra coisa, nós temos empatia, nós sentimos o sofrimento humano. Os protestantes ajudam o necessitado. Nós oramos por todos. O apóstolo Paulo foi quem disse a Timóteo: orai por todos. Jesus disse que nós deveríamos orar. O apóstolo Paulo disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Enfim, nós oramos por todos. Pela pior espécie de ser humano até o mais santo. Nós oramos por todos os seres humanos. Muitas irmãs de círculo de oração estão com calos no joelho de orar por você, meu amigo. Ora por você, ora pela pátria, ora pela sua família. Nós oramos por todos, nós temos empatia. E além de orarmos, nós temos ação. Muitas das nossas igrejas protestantes têm trabalhos sociais que ajudam os necessitados, socorrem os carentes de víveres, de alimentação. Outra coisa, a ascensão psicológica, agora é conosco mesmo. Nós desejamos o nosso próprio desenvolvimento psicológico, a nossa evolução, a nossa libertação dos vícios, da maldade, do pecado, dos erros. As nossas igrejas, os nossos templos são como uma oficina. Entra um carro todo quebrado e sai um carro novo ou seminovo. Nas nossas igrejas entram pessoas das mais piores estirpes, das piores condições, situações, e são tratadas espiritualmente por meio da libertação. Elas são transformadas pelo Evangelho de Cristo, porque muitas vezes quando a psicologia não resolve, quando a terapia cognitiva não resolve, quando o sistema ressocializador da nossa pátria não resolve, a Bíblia Sagrada resolve. Jesus Cristo liberta o homem totalmente dos seus vícios e das suas mazelas. Se você crer no nome de Jesus Cristo, você pode ser liberto das suas maldades e ser uma pessoa purificada, uma pessoa de uma reputação ilibada e reconhecida socialmente como uma pessoa direita e mentalmente equilibrada. Em segundo lugar, você sabia que os protestantes pregam e lutam pela melhor coisa desse mundo? Vocês sabiam? Meus amigos que criticam os protestantes, que vocês possam criticar apenas a banda podre, apenas o joio, que eu já falei em outro sermão, o joio. Mas existe a banda certa, a banda sã, o lado são, o lado ilibado do protestantismo, a parte correta do protestantismo, aqueles que praticam a verdade e que fazem o bem. Vocês sabiam que nós, os protestantes, lutamos e pregamos a melhor coisa desse mundo? Sabe o que é? Jesus falou em Mateus 16, eu quero falar das palavras de Jesus. Mateus 16, veja o que Jesus Cristo falou. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Sabe pelo que nós lutamos? Nós lutamos por uma vida melhor no porvir, no céu. Nós lutamos por uma vida melhor tanto na terra, mas principalmente nós acreditamos que não temos moradia fixa nessa terra. Nossa morada é no céu. Nós almejamos o céu, nós desejamos o céu. Nós lutamos para entrar no céu. E desejamos fazer pessoas entenderem isso e lutarem, darem suas vidas por Jesus Cristo, para que quando morrer ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, como foi previsto, como ele mesmo profetizou em João capítulo 14, que você possa entrar nos céus. Nós desejamos entrar no céu. A nossa luta maior é para entrar no céu. Nós lutamos pela coisa maior dessa vida. Os incrédulos, os céticos, os ateus, eles não têm esperança de uma vida melhor depois da morte. Eles acreditam apenas no materialismo, eles são materialistas. Eles não creem que existe uma vida após a morte. Mas nós, protestantes, cremos com toda a nossa força, porque Jesus Cristo, nosso maior mentor, foi quem nos ensinou isso. Nós lutamos pela melhor coisa desse mundo. E, finalmente, em terceiro e último lugar, dentre tantas coisas que os protestantes têm como característica peculiar de vida e prática, você sabia que somos o povo mais injustiçado e sofredor dessa terra? Os protestantes são o povo mais injustiçado e sofredor dessa terra. Primeiro, mataram o nosso mentor. Mateus 27, 24, Pilatos lavou as suas mãos e disse: eu estou livre do sangue desse justo. Ele disse com essas palavras: esse homem não tem pecado, esse homem não tem culpa, ele vai ser morto por vocês. Eu lavo minhas mãos, mas esse homem vai ser morto injustamente. Esse homem não tem pecado, não tem falha, ele não cometeu nenhum crime para ser digno de morte. Então foi injustiçado. A morte de Jesus foi injustiça. Outra coisa, Mateus 10, versículo 21 e 22. Jesus disse assim, ó: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Jesus disse que o mesmo sofrimento que ele teve, os seus apóstolos, os seus seguidores também teriam. Nós não fomos chamados para uma vida sem sofrimento. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:29, diz que a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então mataram Jesus. Dos 12 apóstolos, somente um teve morte natural, morreu na ilha de Patmos, que foi João, o evangelista. Mas os demais 11, juntamente com Paulo, todos morreram de morte não natural, apenas por pregar o bem, apenas por desejar ver a ascensão espiritual, moral das pessoas, apenas por desejar ver um futuro melhor para os indivíduos, por pregar a paz, o amor, a união, porque as portas do inferno, Jesus falou em Mateus 16, 18, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja sobre eu mesmo, Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala não prevalecer, mas vai lutar. E muitos foram mortos. E ainda hoje, durante todo o lapso da história, você pode constatar isso. Muitos, milhares e milhares de cristãos foram mortos nas arenas pelos leões, foram queimados em praças públicas, foram decapitados, foram cerrados ao meio. Mortes as mais terríveis. Cristãos morrendo por apenas pregar o amor, a união, a paz, a verdade e a ascensão espiritual, moral e pessoal do indivíduo. Nós só fazemos o bem. Por isso que eu disse nesse terceiro ponto. Você sabia, eu pergunto, você sabia que os protestantes são o povo mais injustiçado dessa terra? Mais perseguido e mais injustiçado? Voltaire, um filósofo do iluminismo, veja que incongruência. Voltaire, no século XVIII, filósofo do iluminismo, introduziu
a ideia, a frase célebre que muitos usam aí: posso não concordar com nenhuma das palavras que você me diz, no entanto defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Olha que coisa bela! Eu respeito a tua opinião, Voltaire dizia, queria dizer isso, respeito a tua opinião contrária. Eu não concordo, talvez eu não concorde com você, mas eu respeito. Você pode postar suas opiniões, mas o mesmo Voltaire entrou em contradição, porque ele lutou para destruir, para exterminar, para apagar da história, para queimar todos os exemplares da Bíblia Sagrada. O filósofo Voltaire do Iluminismo dizia que aceitava opinião diversa e respeitava, mas tentou destruir todas as Bíblias da França. Que incongruência, né? Então fica esse sermão temático e interrogativo. Você conhece realmente os protestantes? Em primeiro lugar, você sabia que os protestantes pregam e lutam pela ascensão do homem? Segundo lugar, você sabia que os protestantes pregam e lutam pela melhor coisa desse mundo, que é a salvação, a morada nos céus? Terceiro e último lugar, você sabia que somos o povo mais injustiçado e sofredor dessa terra? Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração e, se desejar, venha para o nosso lado. Existe o joio, mas também existe o lado incólume dessa vida. Aqueles que procuram fazer o bem. Se você desejar, procure uma igreja genuinamente evangélica, protestante, para você também fazer parte do nosso meio e protestar contra todas as mazelas e injustiça desse mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela atenção.